Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hoje tem São Paulo Futebol Clube pela Libertadores, mas o São Paulo ele vai ter mudanças gigantescas aí se as previsões se confirmarem com relação a vendas, tá bom? Então eu vou falar com vocês de tudo que tá rolando aqui no São Paulo Futebol Clube hoje, a questão do Lucas Moura, os três da base que já tem times por aí na sondagem, no campo da sondagem, e um deles inclusive tá muito próximo de ser realidade. Além disso, então você vai perder três caras da base que começaram a jogar agora. Você já deve saber até de quem que eu tô falando aqui, não é verdade? Olha só, vou te passar a escalação do São Paulo pra hoje, a provável, e a também é uma que eu tô certeza que na provável do GE ali eu vou refutar alguns nomes. Então vai ser um vídeo muito top. Também do Alianza Lima, horário de jogo, ficha técnica, onde assistir, tudo aquilo que você precisa saber de São Paulo Futebol Clube hoje. Vamos juntos então? Então vamos lá, vem comigo então, chega junto aí. Ó, vamos lá, beleza? Tá ligado, né? Já, ó. Beleza? Então tá bom, então. Tá, demorou. Meus amigos, olha só. Deixa eu falar depois eu falo da partida, isso aqui é muito importante. O São Paulo, Júlio Casares deu uma entrevista, ele fala da manutenção do técnico Luiz Ubeldia, que vai manter, que confia no trabalho, que tá muito bom, que o rumor, a boataria vem de fora, de que o São Paulo, boato, que lá dentro estão felizes da vida. Tá bom, né? Então beleza, então tá feliz da vida? Então fique aí com o Zubeldia, vamos pra cima. É muito empate e tal, mas o Zubeldia também ele deu uma melhoradinha nos últimos dias. Vamos torcer para que a diretoria do São Paulo, com essa manutenção, saiba o que está fazendo. E aí o São Paulo, quando o Júlio Casares é perguntado sobre a questão financeira, as finanças que preocupa, chegando a quase 1 bilhão de dívidas, o Júlio Casares ele usa de maneira bastante articulada, né, o 2023 que não fez as vendas. Então assim, o Júlio Casares, deixa eu falar uma coisa pra você. Você fala assim, nós não fizemos as vendas, o time tem que vender e coisa e tal. Beleza, você não fez a venda em 2023. Você também não fez contratação. Chegou o Lucas e o Rames, chegaram de graça. E quando também alguns jogadores, né, tipo Galopo da vida, vocês fizeram contratações. As que importava mesmo no meio do ano chegaram de graça. E o Dorival, ele falou assim, não precisa me trazer ninguém. O time já era fraco. Ele falou somente, não precisa me trazer ninguém. Eu só não quero que venda os jogadores. E ele foi lá e ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo agora, na diretoria, fica se gabando, né? Ou então dando desculpa de que não vendeu ninguém porque quis ganhar o título. Vocês não venderam quem? O Juan? O Wellington? Não venderam o Pablo Maia? Esse tudo bem. Que o Beraldo vocês venderam no final do ano. Só não vendeu o Pablo Maia. O resto que o Dorival tinha era Marcos Paulo, que nem era nosso, Erisson, David, ninguém era nosso. Tudo emprestado, Caio Paulista. E o Dorival foi lá e ganhou o título da Copa do Brasil. Então aqui tem 2 pontos. Primeiro deles, não existe falar que o elenco de São Paulo hoje é fraco, é pequeno. Pequeno é ter Erisson, Juan. Pequeno é ter o David. Pequeno é ter o Nestor e o Michel Araújo. Isso é pequeno, é pouco. Quando você conta aí com esse tipo de time que o São Paulo tem hoje, com o Oscar, com o Lucas, com o Cedric, com o Marcos Antônio também aí, o Alisson, tá todo mundo lá. O São Paulo não tem um time pequeno, é muito maior do que o Dorival tinha. Tinha mais jogadores antes? Tinha, mas os melhores estão aí hoje. E aí, então isso, o Júlio Casares ele tem que ouvir. Ele precisa ouvir. E quando ele fala que ele não vendeu, teve 2024 e também não vende. Porque quando vende, sabe qual é a verdade dos fatos, Júlio Casares? É que quando você vende por um valor simbólico, um valor pequeno. Quando você vendeu o Neverton por 20 milhões de reais, aquilo ali não é uma venda. Quando você vende agora o William Gomes por 56 milhões, isso era uma venda em 2000, 2001. Hoje em dia, 50 milhões num jogador é o preço que pagaram no Patrick de Paula, lá no Botafogo. É metade do valor do Tietê. 50 milhões aí do William Gomes é o valor do Juan Tressoldi e do Marcos Antônio. Tem jogador por aí hoje custando 120, 150, 200, 300. E time brasileiro comprando, cara. Comprando. Né? Então, quando vende por 56 milhões, também não vendeu. Você manda embora. Então, não fale que o problema é que você quis ganhar um título de Copa do Brasil em 2023, que isso é mentira. Não é mentira, mas isso aí é uma meia palavra. Vamos contextualizar direito? A verdade verdadeira é que você não vendeu o Pablo Maia e o Beraldo na janela do meio do ano 2023, ganhou a Copa do Brasil e vendeu o Beraldo no fim do ano. Você não vendeu o Pablo Maia, então. Quem mais? Que depois não vendeu mais ninguém, foi todo mundo indo embora do São Paulo. E o William Gomes vai agora vendido.
a preço de nada. Então, assim, lamento, cara. Eu não compro essa ideia. Pra mim é tentar justificar a incompetência administrativa, sabe? Vir justificar aqui que não vendeu pra ganhar uma Copa do Brasil. Tá bom, então. Então demorou. E o São Paulo se endividou e o Júlio Casares falou que precisa vender. Time que não deve, não quer ter déficit, tem que vender. Se eu não quisesse ter déficit, eu teria vendido. Então venda. Tira o déficit. Arruma, equilibra o caixa. Apareceu pro São Paulo agora aí um boato, rumor, de que o menino Rian Francisco iria pro Lyon. Que o Lyon iria fazer uma proposta. Por enquanto, o Lyon não mandou a proposta ainda, mas o Lyon tem interesse. O Bayer Leverkusen, ele mandou olheiros para acompanharem de perto o Lucas Ferreira. Então, olheiros do Bayer Leverkusen estão de olho no Lucas Ferreira, também sem proposta ainda. E segundo a informação do Nicola, que ele falou que ligou para um cara ligado ao Júlio Casares, e eu acredito plenamente nisso, o primeiro cara a ir embora do São Paulo é o Matheus Alves. Por quê? Porque ele é empresariado, o empresário dele é o Juliano Bertolucci, um cara que tem uma ótima relação com clubes europeus. Então, o Bertolucci iria tentar vender o Matheus Alves na Europa e coisa e tal, e vai ser bom pros três. Vai ser bom pro time que vai receber o Matheus Alves, bom pro Matheus Alves e Bertolucci, e bom pro São Paulo também. Porque o São Paulo agora ele precisa vender para poder equilibrar as contas, parar de ficar devendo, vendendo o almoço para jantar, sabe assim? Esse é o plano do São Paulo. E perder o Matheus Alves agora é triste. Lógico que é. Perder o Rian Francisco é um pesadelo. Perder o Lucas Ferreira é um pesadelo. Perder esses caras agora, jogadores absolutamente promissores, que amanhã pode ser o próximo Kaká, Casemiro, David Neres, vai saber. Podem ser os próximos craques do futebol mundial. E tá tudo aqui. E nós vamos vender para pagar salário de Luciano, Caleri, Lucas Moura. Sabe, é muito triste de pensar nisso. Você vende joia para pagar salário, cara. Isso é um desequilíbrio total. Salário tem que ser do patrocinador, da cota de televisão. Né? Quer comprar um jogador, tem que ser da bilheteria. E aí você pega o jogador que você vende, você equilibra, melhora seu time. O São Paulo faz tudo o contrário. O dinheiro da bilheteria ninguém sabe onde foi parar. O dinheiro do patrocinador ninguém sabe onde foi parar. O dinheiro da televisão ninguém sabe onde foi parar. E assim vai. Aí você tem que pagar o salário do Luciano, do Jusilei, do Daniel. Você vai vender o William Gomes, sabe? Então, assim, o Júlio Casares, ele tá muito mal, cara. Tá muito mal. Eu não gosto de vir aqui fazer esse papelzinho de ficar criticando diretoria. Tá? Eu gosto do campo. Eu gosto do Zubeldia. Do Zubeldia, passa pelo Rafael e vai até o Caleri. É o que eu gosto de falar aqui. Vai ficar falando de diretoria e maçante, chato, não gosto. Mas tem que falar a verdade. Vir falar que o título da Copa do Brasil, se fosse pra ter dinheiro, era pra não ganhar aquele título, isso é bobagem. Até porque ganhando aquele título veio uma premiação de uns 70 milhões de reais, não veio? Então acho que não vendeu o cara, mas ganhou a premiação da Copa do Brasil, quer dizer o quê? Quer dizer que você tinha que ter equilibrado a conta com o dinheiro da premiação e não chorado que não vendeu o Pablo Maia. Até porque por quanto que você ia vender o Pablo Maia, não é verdade? Então tem esses pormenores aí também. Eu já falei dos três meninos aqui da base, né? Vamos lá, o Lucas Moura voltou, hein, galera? O Lucas Moura não só voltou, como já jogou o jogo passado. Então agora eu vou te passar uma provável do GE aqui, e aí eu vou debater e explicar o porquê que isso aqui está errado. Vamos lá, com todo respeito aí ao GE, que fez um trabalho bom, mas o Lucas Moura deve jogar. Agora, se o Lucas começar no segundo tempo e o GE acertar também, tá de boa pra mim, tá perfeito. O que importa pra mim é que o São Paulo ganhe o jogo e mais nada. Deixa eu olhar as palavras agora pra te passar a ficha técnica completinha do jogo. Você vai ver umas coisinhas boas aqui agora, hein? Vem comigo. Passar desse nightmare aí, de falar de diretoria. Nightmare é um pesadelo, Nightmare é um pesadelo. Passar desse nightmare aí, vamos falar de coisa boa. O São Paulo vai lá pra Lima, já foi, né? Foi acho que ontem, antes de ontem. Ele foi pra Lima, no Peru, para jogar contra o Alianza Lima, e o jogo acontece hoje às 19 horas, horário de Brasília. Então às 7 da noite você já tem que estar na frente da sua televisão. Eu sei que o teu trampo, o trânsito, caramba, é um jogo... 7 horas é embaçado, né, pro brasileiro aqui, mas tudo bem. E o jogo é lá, né, no Alejandro Villanueva, é o estádio em Lima, lá do time aí do Alianza Lima. E vamos lá, o time do Alianza Lima, ele vem a campo, eu nem conheço ninguém aqui, ó, tem o Barcos, o resto é Vizcarra, não vou nem ler esses caras aqui, ó, sabe, não tem nenhum que eu conheço aqui, acho que nem... Jesus Castilho, eu não conheço, Lagos, Quevedo, jogou contra o São Paulo no último jogo, não jogou? Eric Castilho também acho que jogou, é um time bem fraco esse Alianza Lima aqui, mas tudo bem.
Tem o Barcos no ataque lá, o Hernan Barcos, acho que o Paulo Guerreiro também é reserva, né? Não sei se tá disponível. Quem tá fora? Pablo, o Guerreiro tá disponível também. Então é o seguinte, tem o Barcos. Tá bom a escalação do Alianza Lima? Eu não vou ler aqui, né? Ficar lendo Noriega, Amazifuen, Arias, Ruman. É chato, fica só chato o vídeo, eu não vou nem ler. Vamos ler o São Paulo Futebol Clube aqui agora. Tem um monte de cara fora, mas tem uns que já voltaram. O São Paulo, na provável do GE, tá assim, ó. Goleiro Rafael. Oh, não tô ouvindo aquela salva de palmas. Oh, Rafael monstrão, hein? Tá louco. Cédric Soares, Alan Franco, Juan Tressoldi e Enzo Dias. Aqui é o seguinte. Aqui pra mim o GE errou em 3 posições. Ó, Rafael no gol, tá certo. Cédric Soares, acho que não. Alan Franco. Ah, não, Alan Franco tá certo. Então, Alan Franco, Juan Tressoldi e Enzo Dias. Acho que o Cédric dá o lugar pro Ferrarese. E acho que o Juan Tressoldi dá o lugar pro Arboleda. Então, pra mim, o time do São Paulo vai ser Rafael, Ferrarese na direita, o Arboleda na zaga na direita, na zaga na esquerda, Alan Franco, e na esquerda, o Enzo Dias mesmo. Aqui acho que o GE errou o Cédric e errou o Juan Tressoldi. O Arboleda tá vindo daquele controle de carga, então pode jogar ainda o Juan Tressoldi, pode jogar o Sabino, pode. O Tressoldi hoje à frente, né? Pode jogar sim, mas eu acho que o Arboleda volta, aqui é achômetro. E o Ferrarese, ele é um zagueiro que tá muito ambientado no São Paulo. E foi bem na direita. O Zubeldia pode colocar o Cédric Soares agora? Pode. Ele pode pôr 3 zagueiros, o Cédric e também o Ferrarese? Pode. Não dá pra saber. O Zubeldia na Libertadores ele tem usado 3 zagueiros, né? Então é possível também que entre o Rafael, o Cédric na direita, Ferrarese na outra direita, 2 direitas ali. Aí você põe o Arboleda, ou o Tressoldi, o Alan Franco e o Enzo. Beleza? O sistema de 3 zagueiros tá redondinho. O meio campo ali é o Marcos Antônio e o Alisson. Isso aqui não tem nem o que discutir, né? Na frente, André Silva, Ferreirinha, Lucas Ferreira e o Matheus Alves na articulação. Isso aqui, ó, é muito difícil de prever. Ferreirinha e André Silva jogam. Aqui sim. Lucas Ferreira e Matheus Alves. O Lucas Ferreira deve perder a posição para o Luciano, mas pode ser também o Matheus Alves... Perdão. O Lucas Ferreira pode perder a posição para o Lucas Moura. Não o Luciano, o Lucas Moura. Então o Luquinas... Olha, você tá vendo o campinho aqui, né? São Paulo ataca aqui, ó. Então aqui o Lucas Moura seria o Lucas Ferreira, tira ele e coloca o Lucas Moura. Por aqui. Pode o Lucas Moura entrar aqui no lugar do Matheus Alves? Pode. Pode entrar aqui também. E aí jogaria Lucas Ferreira, que pra mim está melhor do que o Matheus Alves. Lucas Ferreira na direita, Ferreira na esquerda, André Silva de centroavante, Lucas Moura de meia. E pode ainda o Lucas Ferreira perder a vaga pro Lucas Moura e o Matheus Alves também pode perder a vaga pro Luciano, que pra mim aqui é um erro. Colocar o Luciano de meia. Quer colocar o Luciano no ataque no lugar do André Silva? Tô pronto pra assistir. Não duvido nada que o Luciano jogue melhor que o André Silva de centroavante. Não pode pôr o Luciano de meia, que aí ele é horroroso. Horroroso. De atacante ele é excelente. Fez 2 gols no Náutico, nada impede do Zubeldia colocar ele no ataque. Só que o Zubeldia não vai tirar o André Silva. Ele é o tipo de técnico que já falou, não gosto de mexer no goleiro e também não gosto de mexer no centroavante. Então ele não deve fazer esse tipo de mudança. O Luciano pode continuar no banco? Pode. E agora tem uma questão a mais, que seria tanto o Lucas Moura no lugar do Matheus Alves, e aí o Luciano é banco do Lucas Moura, ou o Lucas Moura no lugar do Lucas Ferreira, fica Matheus Alves e o Luciano banco do Matheus Alves. Eu arriscaria que o Zubeldia hoje volta com o Luciano e põe também o Lucas Moura. Então, pra mim, aquele quadrado mágico ainda deve jogar sem o Oscar, com o Luciano de meia, não é que eu quero não, tá? Lucas Moura de ponta direita, Ferreirinha de ponta esquerda e o André Silva de centroavante. E isso fica ruim por quê? Só pelo Luciano de meia, né? Não vejo problema nenhum se jogar ali o Lucas de meia, Ferreirinha ponta esquerda ali, quase na meia indo pra ponta, Luciano e André Silva de centroavante, os dois ali no ataque. Acho também que fica um time interessante. A verdade é que pra mim, se o Luciano não for o responsável pela criação do jogo, ter que ir buscar a bola no pé do zagueiro lá, no pé do volante e sair criando lento, sem drible, sem passe bom, sem visão de jogo, sem nada, aí eu não gosto. Agora, se ele jogar no ataque, acho que ele é um cara importante pra fazer gols. E o São Paulo hoje, ele precisa dessa vitória. Se vocês pararam pra pensar, se o São Paulo perde hoje, Deus me livre e guarde,
O Alianza Lima empata com o São Paulo em 7 pontos. E o Libertad já tem 6. Então não fica legal perder hoje. O São Paulo tem que pelo menos conseguir um empate. Porque aí o São Paulo vai para 8, o Libertad por enquanto tem 6, né? O São Paulo tem 8, só que o Alianza Lima não anda. O Alianza Lima que tem 4 hoje vai para 5. E aí o São Paulo com 8 contra 5 do Alianza Lima, o São Paulo fica boneco na fita. Porque aí o São Paulo tem que receber o Libertad e o Tajeres em casa. Sendo que o São Paulo já ganhou fora. Então o empatinho hoje lá, o Zubeldia agora empate, né? O empate hoje, pra mim, ele vem de uma maneira... O melhor empate... O único empate pra mim gostoso, importante, que o São Paulo pode ter aí na competição, pra mim é esse de hoje. Todos os empates que ele empatou até agora, eu só gostei, talvez, aceitei o do Botafogo fora. Aquele ali, tudo bem. Atlético Mineiro, sei lá, dá pra discutir também. Mas o Botafogo fora, tudo bem, foi legal. Botafogo favoritão, tá, beleza. Mas se você empatar hoje ele vem com gostinho de vitória, hein? Hoje não é ruim não, Libertadores e o São Paulo, pra mim, ele carimba a classificação. Tudo bem, não pode perder o próximo em casa, que aí os outros se ganharem, mas aí também vai perder pra quem, né? Pro Tajeres, pro Alianza Lima, pro Tajeres, pro Libertad, sendo que o São Paulo já ganhou fora. Acho que o São Paulo não perde mais essa vaga aí não, é só empatar hoje. É ou não é? Isso vai impedir que o Alianza Lima suba. Esse é o que tá me importando mais. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Não falei de vai ver o jogo, né? Caramba, cara. Eu não falei de vai ver o jogo. Você não quer saber de vai ver o jogo, não? Vamos lá. O jogo do São Paulo, ele será televisionado. Será televisionado? Pera aí, meu povo. Esqueci de falar onde vai ser o jogo. Já saiu do tchau. Você é louco. Desculpa, falha minha. Tá anotado aqui, ó. Falha no extra, como diria qualquer castelhano aí, ó. Cadê, cara, onde vai ser esse jogo? É lá no Peru, onde vai passar aqui, achei. O jogo, ele será transmitido na ESPN e também na Disney. Então quem tem o canal Disney lá consegue ver ou na ESPN, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeinho aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!